Senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez conosco, professor Dorival Conte Júnior, Língua Portuguesa. Seguinte, nesse vídeo aqui eu vou trazer os comentários dessa prova que vocês fizeram aí, vocês realizaram no domingo passado, oficial legislativo. Nós vamos comentar sobre esse número que aparece ao lado aí, 203, é o número do gabarito que a banca forneceu, e eu vou trazer aqui para vocês esse gabarito. A gente vai fazer uns comentários aqui sobre as questões, tá ok? Vamos lá então? Vamos para cima então. Bom, nós temos aqui, primeiro caso aqui, o texto, né? O examinador deu um texto, pede para você ler o texto para responder as questões de 1 a 4. Tá aí o título do texto. Nós vamos a resposta aqui já para comentar com vocês. Banco examinador entendeu que essa questão 1, de acordo com o texto, é correto afirmar que a autora, apesar de ter encontrado o significado da palavra magnânima, ainda estava curiosa sobre a aplicação prática de seu sentido na própria vida. Aqui, ó, a gente tem a palavra magnânima, que é uma palavra-chave, né? A gente traz aqui, ó, quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Primeiro ele já começa lá no início do texto, ele traz essa palavrinha aí, magnânima, né? Aparece aqui, ó. Na verdade, aqui aparece um derivado dessa palavra, né? Que é o título do texto. Aqui a gente vai pela palavra-chave, que é essa que aparece no contexto. Se a gente olhar um pouquinho mais à frente, aqui de novo aparece essa variante aqui, né? Nesse contexto. E depois aqui, no final, você encontra no penúltimo parágrafo nenhuma, essa palavra não aparece aqui, e nem aqui no último parágrafo também. Então a gente volta aqui e vamos dar uma olhadinha só. A autora do texto, ela é correto afirmar que, apesar de ter encontrado o significado da palavra magnânima, ainda estava curiosa sobre a aplicação prática, outra palavrinha-chave aqui. Então, encontrou o significado dessa palavra aqui. A gente vai trazer, nesse contexto, se você olhar o texto é fácil de leitura, né? Não tem segredo nenhum, dá para você identificar aqui, por exemplo, ó, ele traz no segundo parágrafo, né? Traz aqui no segundo parágrafo, ó, seguimos aqui juntos de onde compartilha a experiência desvendado fascinante palavra a partir, bem conhecida como idílica. Aliás, ele faz essa pergunta, né? E coloca aqui, né, ó, amor de mãe, tem até a ver com o segundo ali significado, né? Só que aqui, ó, lá no comecinho do texto, você já encontra o significado aqui, ó, seu significado na prática. Essa aqui é outra palavrinha-chave que aparece também. Então ele põe assim, ó, no contexto ele põe assim, ó, o conceito ainda me era desconhecido até desvendar seu significado, na prática do amor de mãe. Esse é um contexto aqui que aparece a palavra, né? Depois, continuando aqui, no segundo parágrafo, né, seguimos aqui juntos e tal, não aparece essa palavra magnânima, mas a gente pode ir pelo contexto também, tá? Aí você vai lá para o terceiro. O terceiro parágrafo tem a palavrinha destacada aqui, ó, também não aparece lá no começo do texto, mas aí ele põe aqui, ó, instigado a traduzir a fascinante palavra em termos práticos, tá? Como era de se esperar, né, a mãe tal, seguir a leitura ansiosa, poder aplicá-la aqui, ó, poder aplicá-la em um contexto prático da vida real. Então, esse conjunto de palavras aqui, ele responde à questão. A gente tem depois o último parágrafo, o penúltimo também, que pode ser lido, mas aqui, ó, aqui ele já responde a questão do texto, é bem tranquilo, dá até para você fazer por eliminação. Então, é uma questão simples também, não tem muito segredo, não. Pega, por exemplo, a letra A, ó, leva a questão da palavra magnânima para os seus amigos, o que causa grande debate e brigas, isso não tem no texto. B, já sabia o significado da palavra? Não, que também não aparece no texto, que também não. Como a mãe na vida real descobre que a palavra pouco tem a ver com a maternidade. Não, negativo. Por eliminação, letra D de dado. Aqui é conhecimento de vocabulário, né, gente? Aqui é repertório, não tem jeito, né? Mas dá para você fazer pelo contexto também, ó. Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da palavra idílica destacada no texto. É claro que você está na prova, provavelmente a maioria não conhece essa palavra, né? Então você vai pelo contexto, né? Tá lá no comecinho do texto, ó. Tá aqui, ó. É legal você dar uma lida no texto inteiro aqui, desde aqui, ó. Mas se você, como eu, até bem pouco tempo atrás, não conhece, ótimo. Seguimos daqui juntos, de onde compartilho a experiência de ter desvendado a fascinante palavra a partir de uma frase bem mais conhecida e idílica aos meus parâmetros. Amor de mãe, aqui você vê o contexto, ó, amor de mãe de adolescente. E aqui dá para você por eliminação, ó.
Você elimina, né? Idílica não quer dizer apropriada, nem inapropriada, nem interessante. Terna, né? De ternura. Tranquilo aqui também. Questão 3. Substituição de termo destacado por pronome átono. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, norma padrão é regra, né? E quanto ao uso dos pronomes, assinale a alternativa em que os termos destacados, a fascinante palavra, são os termos destacados, né? São devidamente substituídos por um pronome pessoal sem alteração de sentido. Bom, primeiro, por que você não pode usar o lhe aqui? O lhe tem que ser usado quando o verbo for transitivo indireto e exigir preposição a ou para, mas tem que ser personificado, né? Tem que ter sentido de ser personificado. A gente comenta isso lá nas aulas, né? Como não tem esse sentido, primeiro que o verbo não exige preposição, né? Porque quem traduz alguma coisa, e a fascinante palavra não tem sentido de ser personificado. Então você já pode eliminar aí a letra A, né? Não pode ser o lhe aí, ó. Eliminamos aqui, ó. Letra C, vou fazer uma por uma aqui, ó. A letra C, para ser no, na, nos e nas, o verbo tem que ser transitivo direto, terminado em som nasal, que é M ou ON. Então não tem essa característica, né? E o verbo, quando ele é transitivo direto, que é o caso aqui, por exemplo, quem traduz alguma coisa, e é terminado em R, nós substituímos por lo, lá, los e las. Como fascinante é singular, feminino, então nós vamos utilizar o lá aí, retirando a terminação do verbo, né? Correta, letra B aí. Leia a frase abaixo para responder a questão 4. Levei o tema a alguns amigos. Esse a alguns amigos é uma preposição. Então, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, e quanto às classes de palavras, aqui é a morfologia, né? Análise morfológica, assinale a alternativa em que a palavra destacada, que é esse a aqui, né? Que é a preposição, pertence à mesma classe gramatical da palavra a destacada na frase acima. Bom, se é uma preposição, vamos olhar uma por uma aqui, ó. Letra A. Imaginava que a conhecia. Esse a aqui, na letra A, ele é um pronome oblíquo átono, pronome pessoal oblíquo átono. Conhecia alguém, né? Letra B. Queria que a imaginação voasse. Esse a, na letra B, é um artigo feminino singular. Na letra D, desculpe a minha curiosidade, também, aqui na letra D, ele é um artigo. Então, sobrou a letra C. E por que esse a é só preposição, né, e não tem artigo? Porque reparem que esse pronome relativo, que é o qual que aparece aqui, ele faz referência ao substantivo anteposto, né, que é o substantivo casa. E a palavra casa, ela não recebeu determinante aqui, ó, nenhum determinante, nenhum adjunto adnominal foi encaixado na palavra casa. Portanto, palavra casa no sentido de moradia, só que sem determinante. Então, ele não recebe artigo, ele só recebe preposição. Esse a é preposição do verbo voltar. Quem volta, volta a. Tá? Questão 5. Bom, questão 5 aqui, gente, ortografia aqui não tem muito o que comentar, né? Eu nunca gostei de calda de chocolate. Se calda com L aqui é o doce, né? E a calda com O aqui é o do animal, né? Apesar dos esforços, o animal perdeu a sua cauda, né? Que é a continuidade do corpo do animal ali, que é o rabo do animal, com U. Que é conhecimento de expressões, daria para fazer até por eliminação aqui, ó. 6. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto ao uso ou não da crase, uso ou não, né? Assinale a alternativa correta. Bom, letra A está errada por quê? Porque esse à noite aqui deveria receber crase, porque ele é uma locução, né? Uma locução ou também chamado de adjunto adverbial, e esse adjunto adverbial é de tempo. As locuções, né, chamada também locução feminina, toda locução feminina iniciada por A, ela recebe um acento. Essa é uma locução adverbial. Então, à noite aqui, vamos colocar um acento aqui, ó, né? Que é durante a noite. Sua mãe sempre saía de manhã e só voltava à noite, ou de noite também. Na letra C, reclamava que trabalhava sem parar de janeiro a dezembro. A gente tem período aqui, tá vendo? De janeiro a dezembro. Aí você vai dizer para mim, mas na letra B também a gente tem período, né? Ó, de segunda a sexta. Isso, também, né? Também temos um período aqui. Só que o que acontece? Na letra B de bola, esse período, né, que consta que sexta-feira, ele recebe um determinante, ó, que é da próxima semana. Então, não é qualquer sexta-feira, é uma sexta-feira da próxima semana. Esse determinante aqui obriga o artigo anteposto à palavra sexta,
que somou, então, a preposição a. Então, crase obrigatória. O que não acontece na letra C, tá vendo? Dezembro não recebe determinante aqui, ó. E depois, na letra D de dado, ele põe aqui, gostaria de fazer uma bela visita, fazer uma visita a algum lugar. Ele exigiu preposição a, que somou ao artigo a de praia. Então, aqui é crase obrigatória. Então, até por eliminação dá para fazer a questão. 7. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, quanto à acentuação e considerando o contexto em que as palavras se encontram, assinale a alternativa correta. Bom, letra A, aqui está faltando um acento circunflexo no vem, porque esse verbo foi conjugado na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, e ele concorda com o sujeito males. Os males que vêm para bem. Faltou o acento aí, então. Na letra B de bola, esse é o problema, você pensa facilmente. Se facilmente está errado, né? Esse é um advérbio, né? O advérbio, ele não recebe acento, é uma palavra invariável, inclusive, né? Então, esse acento aí está errado. Na letra C, o balaustrada. Muita gente confundiu com balaústre, né? Na verdade, ele é um derivado de balaústre. O balaústre, essa palavra balaústre, ela tem acento. É a letra U, uma paroxítona acompanhada da letra S, né? Na mesma sílaba. Recebe acento, mas balaustrada não tem acento. E a palavra imóvel aqui é uma paroxítona terminada em L, assim como incrível, né? Na letra D de dado. Criássemos aqui uma proparoxítona, né? Todas são acentuadas no caso aí. Bora para frente aqui. 8. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, e quanto à pontuação, assinale a alternativa correta. O que acontece nessa letra A? A gente tem uma oração aqui, ó. Isso aqui é uma oração deslocada. Você vai dizer, mas cadê o verbo dessa oração? Está implícito, né? Como é que você sabe que tem um verbo aí? Pela conjunção segundo. Essa conjunção é uma conjunção conformativa, de conformidade. Eu posso trocar por conforme, né? Então, conforme ela, conforme disse ela, segundo disse ela. Então, uma oração deslocada para o início do período, obrigatoriamente ela vem aqui, isolada pela vírgula no início do período, né? Aí depois a gente tem uma vírgula aqui, esse que é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Com vírgula, oração subordinada adjetiva explicativa, sem vírgula também poderia colocar nesse contexto aí, porque seria restritiva. Aqui, por exemplo, ó, aqui, segundo ela, a estação, aqui está separando o verbo do sujeito, está errado, né? Ó, segundo ela, se a estação é realizada em, aqui está separando também do complemento, segundo ela, a estação é realizada por virtudes que podem aderir, aqui o podem aderir é locução verbal, separou o verbo auxiliar do principal, não pode acontecer isso aí, tá bom? E agora nós vamos correr lá na frente na questão 30, porque tem aqui os termos aqui da redação oficial, né? As comunicações administrativas devem ser sempre formais. Isso, perfeito. Sobre tal atributo é da formalidade, né? Analise as proposições abaixo. Bom, aqui a banca está dizendo que só a letra A, que é apenas a 3. Vamos dar uma olhadinha na frase 1. Olha o que está errado aqui, ó. A formalidade não é válida para as comunicações feitas por correio eletrônico. Negativo. O correio eletrônico, o e-mail, ele não tem uma formalidade na sua concepção quando você envia o documento ali no corpo, né, do correio eletrônico. Mas os documentos enviados pelo e-mail, eles devem ter sim a formalidade, claro, né? Então aqui já pode eliminar aqui. 2. Refere-se exclusivamente ao emprego do pronome de tratamento. Bom, o pronome de tratamento é um dos exemplos aqui da formalidade dos documentos, mas não é só esse exclusivamente que deixa a 2 errada, né? Então, o jargão burocrático deve ser evitado na frase 3. Esse jargão burocrático, o que é? São aquelas expressões técnicas específicas de cada administração. Então, se eu tenho uma expressão técnica de uma administração, se eu envio o documento para uma outra administração, pode ser que esse jargão dessa administração, a outra administração não conheça. Então, claro que isso vai dificultar a compreensão. Então, a letra A, certinho aí. A questão está correta. Vamos para a próxima. Ó. Características da comunicação oficial. Assinale a correta. Letra B de bola. É necessário buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto. Sim, claro, essa é uma das formalidades, norma padrão da língua portuguesa. Correto, né?
que está errado na A? Deve ser concisa? Sim, concisa, né? Escrever menos, informar mais, né? Apresentar economia de pensamento negativo, né? Economia de pensamento você prejudica o contexto, né? E a eliminação de certas partes do documento, negativo também, né? Você não pode eliminar aquilo que vai ser o entendimento do texto, né? Letra C, utilizar palavras e expressões simples, sim, aí tudo bem. E ser um sentido comum, né? Sim, correto. Agora, não demonstra clareza? Negativo. O fato de usar palavras simples, sentido comum, tem que demonstrar clareza, né? D de dado, o atributo da precisão complementa a clareza. Bom, precisão vocabular pode ter um complemento de clareza e caracteriza-se pela manifestação de pensamento ou da ideia com as mesmas palavras. Aí vem aqui, ó, valorizando o emprego de sinonímia com propósito estilístico. Não, você não tem propósito estilístico, porque esse propósito estilístico, aliás, a sinonímia tem que ser evitada, né? Esse propósito estilístico são os propósitos estilísticos, eles são utilizados em poemas, em poesias. Então, realmente, a letra D aí está errada nesse contexto, no finalzinho aí, né? Sobre elaboração do ofício, assinale a correta. C. O vocativo deve ser alinhado à margem esquerda, segundo o manual, é isso mesmo, né? De acordo com o pronome de tratamento e o cargo. Perfeito. Com o recuo do parágrafo até aí, beleza, tá? Agora, vamos supor que você tenha esquecido disso. Olha a letra A. Enumeração das páginas obrigatória, perfeito, a partir da segunda página, só que aqui ele coloca alinhada à esquerda, na verdade é alinhada à direita, né? Então aqui já elimina. B. Na correspondência oficial, a impressão pode ser somente de uma das faces, negativo. Ambas as faces, até para economizar papel, né? Então essa B também está errada, vamos jogar fora. D de dado, quanto mais de um órgão envia, tá, aquele é o ofício conjunto, né? Conjuntamente, o mesmo expediente para um único órgão receptor, chamado ofício conjunto, apenas a sigla de um deles, negativa, a sigla de mais de um. Então, por exemplo, se dois órgãos enviam o documento, o emissor, aqui, ó, são os emissores, a sigla desses dois órgãos deve ter, e não apenas um só. Fechou? E vamos para a última aqui. Então, no que se refere à portaria, que é um documento, né? Analise as proposições. Segundo a banca, só a 1 e a 2. Então, vamos ver. 1. É um instrumento pelo qual ministros ou outras autoridades expedem instruções, isso, instruções, ó, instruções, aqui palavra-chave, né? Sobre a organização e funcionamento do serviço. Isso aqui é um documento que é interno, né? Ele é colocado para dentro do órgão. Então, por exemplo, se eu sou o ministro lá da Fazenda, eu vou expedir lá uma portaria dentro do Ministério da Fazenda. Então, uma organização ou funcionamento do serviço ali. Sobre questões de pessoal, claro, né, do próprio Ministério, ou de outra autoridade e outros atos de sua competência. Aí tá beleza, aí tá ok. Vamos ver a 2 aqui, ó. Contém parte preliminar, sim, que é o início, né, a parte normativa, né, a parte que traz a lei, né, a legislação, e a parte final, encerrando ali a ordem de serviço. Beleza? Na portaria tá ok. Agora, tal como os atos legislativos possuem fecho. Não, na verdade não, né? Nesse caso, os atos legislativos aqui, atos de lei. Então, há necessidade do fecho, né? O fecho atenciosamente, né? Que normalmente se coloca no texto ou respeitosamente. Então, ok. E aí tá beleza. Por eliminação, a gente consegue acertar essa questão aí, caso você não se lembrasse de todos eles aí. Fechou então? Beleza? Tranquilo? Banco Examinadora assinalou as alternativas, não vimos nenhum tipo de problema. A gente vai fazer a análise aqui também no próximo vídeo, do agente administrativo também. Fica com a gente aí até daqui a pouquinho aí. Valeu!